Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre um pouco do livro de José Lins do Rego, O Menino do Engenho. Carlos, ou mais conhecido como Carlinhos, ficou órfão de sua mãe, que o seu pai foi enviado a um hospital psiquiátrico devido que ele que matou a mãe de Carlos. Após esse acontecimento, o menino foi viver no engenho de Santa Rosa, que pertencia ao seu avô materno. A infância de Carlinhos foi dividida entre as coisas boas e ruins. Contudo, vivendo no engenho, o menino conheceu as desigualdades entre os patrões e os empregados. Ali no engenho, Carlos conheceu um pouco mais sobre o amor, como primeiramente de sua prima Lili, que morreu quando pequeno. Ele com 12 anos conheceu uma mulher mais madura e com ela ele pegou algumas doenças. Com esse acontecimento ele foi enviado para um colégio para que a sua educação fosse um pouco melhor. O livro tem uma marca da época que é o Engenho de Açúcar, que marca as produções de José Lins do Rego. Esse livro tem como um tema de religião, tristeza e perda de sua família. Alguns personagens do livro é o Carlinhos, Coronel Zé Paulino, Tia Maria, Velha Totonha, Antônio Silvino e Lula. Eu sou Thales, vou apresentar sobre o livro O Menino do Engenho de José Lins do Rego. Vou falar sobre o cenário e suas importâncias, sobre o que eu entendi nessa parte, com as minhas palavras e o que eu acabei de anotar. A história do Menino de Engenho se passa no Nordeste brasileiro, na época dos engenhos da escravidão. A história escreve com muita realidade e emoção uma sociedade rural e latifundiária. Alguns elementos como crenças populares e as características físicas da região onde a história se passa são muito bem detalhados e descritos, tornando a obra muito cativante e próxima da realidade. Eu vou falar um pouco sobre a biografia do autor. Ele chama José Lins do Rego, ele nasceu em 1901 e morreu em 1957. Ele foi um escritor brasileiro e com o livro Menino do Engenho ele ganhou o prêmio Graça Aranha. Um outro livro dele, que é Riacho Doce, foi transmitido pela televisão e transformado em minissérie. Ele integrou o movimento regionalista no Nordeste e é patrono da Academia de Letras na Paraíba. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras para a cadeira 25. José Lins do Rego nasceu no dia 3 de julho de 1901 e ele morava numa região da Paraíba que chama Pilar, e ele morava no corredor do Engenho, e junto com seu avô materno ele passou a infância inteira morando no Engenho. Quando ele cresceu, ele conseguiu escrever O Menino do Engenho, e esse livro trouxe para ele o prêmio Graça Aranha. Em 1920, ele ingressou na Faculdade de Direito de Recife. E sua carreira literária começou a partir do ano de 1923. Ele assina seus primeiros trabalhos literários para o seminário Dom Casmurro. E em 1924, ele se casa com Filomena Massa, com quem teve 3 filhas. Em 1925, ele já está formado, ele muda para Minas Gerais, onde exerceu o cargo de promotor público. 2 anos depois, em 1926, ele muda para Maceió, desiste do cargo de direito e trabalha como fiscal de bancos. Fez oposição ao movimento modernista de São Paulo e integrou o movimento regionalista no Nordeste, que procurava uma nova linguagem brasileira. E mantinha contato com Gilberto Freire e Olívio Montenegro no Recife. Como eu já tinha dito antes, com o livro Menino do Engenho, como ele ganhou o prêmio Graça Aranha, tudo começou quando ele ingressou na sua carreira literária e foi um dos seus primeiros livros. E em 1932, ele publica o primeiro romance dele, que é O Menino do Engenho. Nas obras de José Lins do Rego, ele tem um fundo comum com os regionalistas dos anos 30, que faz parte do segundo tempo modernista, como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Segundo ele mesmo, as obras deles estão divididas em 3 temáticas, como o ciclo da cana-de-açúcar,
que é uma ação que se desenvolve na região nordestina com grandes engenhos de açúcar, como por exemplo Menino do Engenho, Doidinho, Banguê e Fogo Morto. Tem também o ciclo do Cangaço, do Místico e da Seca, que ele trabalha com os livros de Pedro Bonita e Cangaceiros. Outras obras que são obras independentes, que é mais vinculada com o Nordeste também, como o Riacho Doce, que foi transformado em minissérie. José Lins do Rego, assim como eu já tinha dito antes, ele recebeu o prêmio de Graça Aranha com O Menino do Engenho, mas ele também recebeu o prêmio Felipe de Oliveira pelo romance Água Mãe, que foi publicado em 1941. E o prêmio Fábio Prado pelo romance Euridice, que foi publicado em 1947. Algumas curiosidades sobre ele é que depois de ele ter publicado o primeiro romance dele, 3 anos após, em 1935, ele foi para o Rio de Janeiro e trabalhou como jornalista em alguns jornais da Globo, como por exemplo o Globo e o Jornal de Esportes. A partir de 1950, José Lins do Rego realizou diversas palestras sobre literatura brasileira, tanto no Brasil quanto no exterior.